Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vocês que acompanham a comunidade católica Obra de Amor nas redes sociais e também as suas atividades presenciais, seja na sede ou seja nos locais onde ela é convidada para exercer a sua missão missionária de anunciar com simplicidade e alegria o Santo Evangelho para levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Sejam todos muito bem-vindos nesse momento de reflexão da sagrada Palavra do Senhor e que esse momento seja para todos nós um sinal de esperança daquilo que o Senhor deseja realizar na minha e na sua história de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração dócil, que o Senhor possa encontrar em nós espaço, abertura, para que Ele faça a sua obra de renovação, a sua obra de restauração, a sua obra que transcende as nossas obras, transcende o nosso alcance. E mesmo sendo pequenos, nós percebemos, e de maneira especial na reflexão da primeira leitura de hoje, que a grandeza daquilo que o Senhor confia a nós transcende, mas não por mérito nosso, mas sim pela própria natureza nobre, de excelência, do quão elevado é a ação de Deus no nosso meio e na nossa história de vida. Na primeira leitura de hoje, no livro de Eclesiástico, capítulo 44, começando primeiro pelo versículo 1 e depois do 9 ao 13, nós percebemos que a palavra nos diz assim: façamos o elogio dos homens ilustres, nossos antepassados, através das gerações. Daí pulando para o versículo 9. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Agora, porém, falemos dos homens de bem, pois seus gestos de bondade não foram esquecidos. Eles permanecem com os seus descendentes. Seus netos são sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. A descendência deles permanece para sempre, e sua glória não lhe será tirada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse momento, a Santíssima Palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, inspirada pelo Senhor, inspirada para que pudesse nos conceder a sua esperança, ser esse sinal de esperança, assim como o nome desse momento de reflexão. E a esperança não se dá pela espera por aquilo que nós vemos nas nossas próprias ações, no poder das nossas próprias ações, naquilo que os nossos atos, o nosso proceder, ele vai produzir. Sim, nós podemos e nós devemos até fazer muitas coisas boas, fazermos atos de entrega, de doação, de generosidade. E só por isso, nossos atos, eles, de certa forma, podem ser atos grandiosos. Eles até podem, sim, porque quando nós exercemos a bondade, não temos ideia da amplitude, do alcance que tais
gestos que tal postura, que tal proceder pode alcançar. Eles vão muito além daquilo que nós imaginamos. Contudo, o que a palavra nos mostra é que quando esses gestos, esses atos, eles são feitos inspirados na esperança do Senhor, na esperança naquilo que o Senhor realiza através de nós. Eles são consequência da nossa fé em Deus e, por consequência, eles são a continuidade, eles são frutos da própria ação de Deus na nossa vida, quando nós esperamos nele, quando nós nos refugiamos nele, quando nós nos abandonamos nele, a ponto de que a raiz, o motivo, a essência de tudo isso seja nada mais, nada menos do que a presença profunda de Deus, que encontra um coração dócil, disposto em servi-lo, disposto em se submeter a Ele, em se abandonar aos pés do Mestre. A potência desses atos é algo inimaginavelmente maior, a tal ponto de ficar escrito na história. Mas repito, não por mérito próprio. Nós vemos isso, por exemplo, na vida dos santos. Tantos santos e santas, homens e mulheres, que se aniquilaram, que venceram sua própria vontade, que souberam sacrificar seus gostos, seus ideais, seus planos em prol de um plano maior, de uma vontade maior. E uma característica muito importante na vida dos santos é realmente a humildade, porque eles seguem, assim como São Paulo dizia, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Quando um santo ou uma santa, uma mulher, um homem de Deus, que se abandona nas mãos do próprio Mestre, do próprio Senhor, que utiliza cada um deles e que pode utilizar a mim e a você como instrumentos, esse ato vai muito além. E o maravilhoso é que nós, se formos verdadeiramente humildes, se nós verdadeiramente nos abandonarmos em Deus e fazermos isso não como uma forma de autopromoção, onde há um orgulho perigoso por estar ali maquiado, enrustido, envernizado, camuflado, nós percebemos que eu até posso fazer certas coisas, mas com Deus eu posso muito mais, porque Ele é a fonte de toda bondade, Ele é a plenitude de toda misericórdia. E eu só perco se, na minha vida, em cada gesto, em cada ato, eu me colocar numa posição superior e não permitir que Ele agindo, aquilo que Ele planeja realizar através de mim, seja efetivamente concretizado na minha história. Então, querido irmão, querida irmã, hoje, que assim como esses justos, estes santos, que ficaram presentes na história da humanidade, na história da igreja, que o Senhor encontre também em nós um coração humilde, da mesma forma como encontrou em cada um deles, São Francisco de Assis, São Padre Pio, Santa Giana Beretta, Santa Rita de Cássia e tantos outros, Santa Teresinha do Menino Jesus, enfim, que o Senhor encontre em nós um coração disposto em servi-lo, apenas isso, e que nesse abandono o Senhor
agindo da melhor forma naquilo que lhe aprovém, possa extrair de nós o melhor daquilo que temos, potencializado pela força e pela providência divinas, para que, não por mérito ou por um orgulho, mas para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado na história, e que essa exaltação do seu santo nome possa ser intensificada pela obra que ele faz e deseja fazer na minha e na sua história de vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e saiba, Deus confia em você para uma obra muito maior do que você imagina. Deus abençoe. Até a próxima.